Hoje vamos falar sobre Yojo-Han Shinwa Taikei. Esse anime é a cara de coisa cult, sabe? Aqueles animes cultuados pra caramba. Só que ao mesmo tempo eu achei incrível ele após terminar de assistir. E eu estaria aqui falando hoje sobre a primeira temporada do anime. Uma coisa que eu nunca esperaria falar sobre algum anime vendo Yojo-Han é que eu precisei de pausar literalmente pra conseguir ler. Sim, literalmente pausar pra conseguir ler o que estava num frame do anime. Porque ele tem uma quantidade gigantesca de monólogos e que são rapidamente falados, sabe? E isso dá um susto logo de cara. E no meio dessa confusão toda eu tive uma ideia. Pô, não tem como esse anime ser uma adaptação de mangá. E tava lá, de fato não é uma adaptação de um mangá, e sim de uma light novel. E tem um outro porém que dá pra ser levado em consideração. Ele é um anime de 2010, então a forma de se adaptar light novels também é diferente de hoje em dia. E dado como um exemplo, a gente tem hoje em dia Re:Zero. Re:Zero também é uma light novel que é muito bem adaptado, e é bem perceptível que tem muito menos monólogos. Claro que é injusto comparar estruturas narrativas, já que Re:Zero e Yojo-Han são distintos, diametralmente opostos, né, em propostas. E também tem o fato que são de estúdios diferentes, com diretores diferentes. Então, sendo que Re:Zero é adaptado pela White Fox, de animes como Steins Gate ou Goblin Slayer, e Yojo-Han foi adaptado pela gigantesca Madhouse, de animes como Hajime no Ippo, Monster, Nana, Hunter x Hunter, Death Note. E eu tô citando animes antigos porque a gente tá falando de um anime de 2010, sendo que também a gente poderia falar que a Madhouse hoje em dia tem Frieren, que é uma febre gigantesca, é muito conhecida e muito bem aclamada, também por sua animação. Sendo que eu não gosto muito, né? Mas é isso, né? Agora, fora o fato de eu assistir pausando esse anime, a história é um tanto quanto cíclica. E aqui eu vou fazer o maior esforço possível pra evitar spoiler. Assistir esse anime apenas pela experiência é muito bom, porque basicamente tudo nele foi uma descoberta tremenda pra mim. Bom, basicamente a história gira em torno de eu, ou em japonês, Watashi, que é o nome do protagonista, que está tendo sua vida acadêmica bagunçada por algumas tomadas de decisões, basicamente. Decisões essas que vão desde escolher um clube pra fazer parte a ter alguém ou não em sua vida. O filme mediador desse anime são as tomadas de decisões feitas por mim e como isso mudaria ou não a minha situação atual. Afinal, quem nunca se pegou pensando que poderia ter uma vida totalmente diferente caso tivesse escolhido um outro curso ou uma outra trajetória para sua vida? Um único leve spoiler que eu quero dar aqui tem a ver com essa estrutura narrativa, que basicamente todo episódio muda o clube que o Watashi escolheu para entrar no início do seu curso de engenharia, se eu não me engano é engenharia. E existem também pontos dessa história que são fixos, e a maioria deles tem a ver com os outros personagens. Então, necessariamente, o único que tem de fato mudança em sua essência seria o protagonista. E por consequência disso, o início da história é um tanto quanto confuso. Eu demorei uns bons 3 a 5 episódios para entender de fato até onde que as coisas poderiam chegar. E meio que tudo no começo é meio aleatório, mas a partir do episódio 3 as coisas começam a se interligar. E a partir do episódio 5 começa a tratar de forma mais aberta 3 fatores que eu gostaria de destacar, que é perfeccionismo, comportamento de seita e trabalho. Esse perfeccionismo pode ser descrito como o maior problema do protagonista, pois para ele, independente do desenrolar das coisas, poderia ter sido melhor. Aí que entra o segundo fator, que é o comportamento de seita, que aparece mais de uma vez na história. E o quanto que pessoas vulneráveis, física ou psicologicamente, podem entrar em um buraco cada vez maior pelo simples fator de pertencimento. E entrar em conspirações, acertar coisas duvidosas ou até mesmo fazer mal a outras pessoas, em decorrência dessas seitas. E essa busca pelo perfeito. E o terceiro fator, completamente já descrito, trabalho. Basicamente, você não medir esforços para se sentir incluído, se desdobrar e abrir mão da sua vida só para basicamente conseguir comprar algo, fazer o dobro, o triplo ou para ter o mínimo de reconhecimento. São coisas mostradas nesse anime também e de forma direta. E as frustrações posteriores também a isso. A partir do episódio 5 o bagulho fica completamente louco. E ao mesmo tempo consciente dessa loucura. E nesse ponto seria legal falar sobre o sexteto principal. Tirando o Watashi, que eu já citei, temos Osso, o amigo do protagonista, Akashi, o interesse amoroso do protagonista e amiga dos dois, Higuchi, também conhecido como Mestre, que é um ser misterioso que está basicamente há 10 anos na faculdade. Temos a Hanuki, que tem interesse no Higuchi, é uma dentista e também é amiga do grupinho principal. E por último, mas não menos importante, temos o Jogasaki, que sem sombra de dúvidas é o personagem mais esquisito da obra. Ele é um tanto quanto maluco, não que os outros também não sejam, mas tem mais algumas paradas que não é legal eu dar um spoiler. Então eu não vou spoiler nada aqui pra vocês, pode ficar tranquilo. Porém, ao mesmo tempo,
todos os personagens são ótimos. E eu não senti que nada descrito por eles foge da proposta desde o começo, entende? E temos mais um personagem que poderia ser acrescentado, porém não fisicamente falando, porque ele seria o Johnny. Bom, e como que eu poderia explicar basicamente o que é o Johnny? Ele a princípio parece a manifestação do desejo sexual do protagonista. Ou basicamente do seu coiso, entende? Mas ele também poderia ser descrito como sua força de vontade, sua consciência, a sua tomada de decisões, que favorece as suas tomadas de decisões, ou só mesmo o seu coisa. E esse personagem tem um diferencial incrível na animação e lembra muito o livreto Tot do Boingo no JoJo Bizarre Adventure. E eu vou deixar na descrição uma engine que é todo feito nesse estilão, pra vocês conseguirem comparar como que é a animação do Johnny com ele, que é meio vetorial, sabe? Tipo, os braços se movimentam diferentemente do corpo, sabe? Meio livre. E agora falando um pouco sobre a trilha sonora. E basicamente, nossa, velho, é absurdamente boa. Tudo se encaixa perfeitamente e engrandece a obra. Eu não tenho conhecimento técnico para descrever o que sinto, mas por ter no YouTube, eu pude escutar as faixas separadamente e, nossa, elas são ótimas, velho. Uma coisa que eu não sei se foi proposital, mas em todos os episódios que eu assisti não tinha abertura ou encerramento. E só teve encerramento no último episódio, o que explodiu minha cabeça porque o encerramento é um puta spoiler. Ao mesmo tempo, ela explica muita coisa e encerra a obra. Se tivesse visto essa ending antes de eu ter entendido as coisas, talvez eu não teria tanto uma surpresa e gostasse tanto que foi descrito dentro da obra em si. Bom, fora isso, a ending é performada pelo grupo, na verdade são 3 pessoas em junção, não vou ler aqui porque tá difícil. Juji Ishiwatari, junto com Ichinori Tsunahara, mais Etsuko Yakushimaru, que é a que toca no final do último episódio. E, pelo que eu entendi, essa ending também é do episódio 1 ao 10, e no episódio 11 era pra ser a abertura do Asian Kung Fu Generation. Então é meio confuso. Eu fiquei meio confuso. Porque só pra isso eu tocou a ending no final do último episódio e a abertura foi ver depois. Então, bom, voltando. A ending é muito boa. Eu não tenho nem mais o que falar, porque já foi falado basicamente. E a abertura é feita pelo Asian Kung Fu Generation. Então eu não tenho o que falar também, porque é uma banda renomadíssima e tem muita música famosa. Então eu nem tenho por que falar. Naruto tá aí por si só. Deve ter umas 6 músicas deles. Então, sem sombra de dúvidas, é uma ótima música. E, porém, fico feliz de eu não ter visto ela antes de terminar o anime. Porque também eu acho que seria... Eu acho que não seria spoiler, mas acho que eu poderia pegar mais rápido as coisas que estão acontecendo. E antes de falar da animação, eu queria comentar que eu sinto que eu perdi muita coisa nesse anime. E de referências às citações mesmo. Ao mesmo tempo que eu consegui pescar algumas coisinhas, como o nome do protagonista, a referência, a metamorfose do Franz Kafka. Também tem coisas que são mais mostradas, como 20 mil léguas submarinas, do Júlio Verne. E também temos outras citações de locais que tem alguma misticidade, ou citações de cidades mesmo, né? Ou locais, né? De bairros e tudo mais. Que, querendo ou não, vai passar, porque não tem como saber mesmo, né? Demandaria um conhecimento sobre cultura de bairro japonesa muito grande, não tem nem como saber. E entre as coisas que também são citadas, são coisas que são explicitadas, como depressão, fobia social, que são coisas que dá pra pegar, entendeu? Dito tudo isso, eu sinto que esse anime, sem sombra de dúvida, deve ser muito bom pra se reassistir ao longo dos anos. Tipo, daqui a uns 5 anos, talvez. E eu acho que daria pra pegar mais coisas ainda. A animação. Tá aí. Parece que o anime cresce como um todo. E a animação não tá fora disso. No episódio 10, pra mim, ela chega no ápice, onde tá tudo tão enlouquecido e experimental que a animação utiliza de recursos extremamente diferentes. Filmagem com filtro, colagem, coloração diferente, e tudo sendo lindo e grotesco ao mesmo tempo. É sujo, escuro, claro demais, estourado ou não. E nossa, eu adorei tanto esse anime de tantas formas, que ainda bem que ele tava mofando na minha lista de Plant Watch. Mano, ainda bem que eu não tirei ele de lá e só assisti agora. E um bom exemplo de animação bem feita é a disputa de bebida no episódio 6, vai. E eu só tô citando isso porque eu deixei anotado na minha colinha, então eu tenho que falar. Mas, ao mesmo tempo, parafraseando um canal que eu gosto muito, conhecido como Colônia Contra-Ataca, eu virei por um momento o homem que caçava erros. E eu achei um erro que acabou com a minha experiência. Olhem isso. É um frame fora do quadro. Não, eu não acredito que conseguiram fazer isso. Brincadeiras à parte, eu só coloquei isso aqui pra fazer piada mesmo, porque se existe alguém que de fato se incomodaria com isso, pode se internar. E sobre a conclusão do anime, os caras literalmente
pularam um relacionamento, o que eu achei muito foda, alegando que necessariamente isso não é o foco do anime. Então pra mim, com esse final e mais um ponto que eu não quero comentar porque seria um spoiler, esse anime fica com uma nota 10, e eu espero que a continuação seja boa. Eu espero que a continuação seja boa de fato. Tem 12 anos de diferença de um pro outro. E a outra parada, eu espero mesmo que seja uma coisa boa. Dito isso, novamente fica aqui meu agradecimento por ter chegado até aqui. O LivePix vai estar aqui no cantinho, caso vocês queiram ajudar, toda ajuda é bem-vinda. E comentem suas experiências ou inexperiências com esse anime. E caso tenham curtido tanto quanto eu, não deixem de expressar aqui os seus sentimentos nos comentários. E agora, como uma última vírgula, a recomendação duvidosa. E sim, eu escolhi esse nome porque ele reflete muito bem o meu gosto cultural. E nesse caso será My Broken Medical, que é um mangá que saiu pela JBC, se eu não me engano, ano passado. Tem um vídeo do Link falando sobre isso, eu vou deixar na descrição também, porque o pessoal fica comentando. Se você quiser saber sobre a história sem necessariamente ler, mas se você quiser ler, eu vou deixar também o link da Amazon na descrição. Só de clicar, vocês estão me ajudando. Então vão lá, dão uma olhada, às vezes tem algumas promoções legais. E é um mangá extremamente lindo, meu amigo. E eu digo extremamente lindo com razão. Eu não sei se vai dar pra ver direito, então eu vou deixar assim. Eu acho, mano, é um mangá extremamente lindo, velho, pelo amor de Deus. Ah, fora que o acabamento dele é muito bom, tá? Tem aquela segunda aba, que eu não lembro nunca o nome. E é uma capinha mais durinha e tal, então é um bagulhozinho um pouco mais bem feito. E acho que o WC geralmente nunca deixa a desejar nesse sentido de acabamento mesmo. Dito isso, espero que fiquem todos muito bem. E até um próximo vídeo / review, algo do gênero. E tchau, tchau.